Boa noite a todos. E eu comecei o vídeo, deu um pouquinho errado, mas agora eu acho que vai dar certo. Então, esse é o segundo vídeo que eu comecei hoje à tarde, fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo vídeo falando a respeito de Adão, porque eu vou falar sobre os espíritos, mas primeiro vocês precisam entender o que é Deus, o que é, ah, o que é Jesus, para poder entender as coisas que eu falar. Vai facilitar bem bastante. De preferência, eu gostaria que vocês estivessem com uma Bíblia, porque eu não estou com a minha Bíblia agora, embora ela está bem aqui no alto, eu não estou com ela agora, porque fica desajeitado para eu ler aqui, que está um pouco escuro. Desculpa. Então, como eu disse, Adão não é um homem só. Eva não é uma mulher só. São uma nação de cada língua. Eu vou falar de cada língua porque muitas das nossas, muitos povos da Terra já desapareceu, muitas línguas já desapareceu. Então, eu falo línguas para vocês entender que cada língua é um povo. Não importa se o dialeto seja semelhante, parecido, mas é um povo, é um DNA diferente. Então, Deus construiu esse universo, ele é plano, e era como se fosse uma ilha no meio de águas e mares, e ele colocou então 4 rios. Um era Pison, o outro era Gion, e eu não me lembro o nome dos outros, Eufrates, e não lembro, não lembro o nome dos outros, né? Pison, Eufrates, e eu esqueci mesmo, de fato, esqueci o nome dos outros rios. Esses rios regavam essa planície. Então, quando se fala planície, planalto, planeta, é tudo plano, é plano. Planeta, a gente fala planeta porque é muito grande, né? Não chega a ser sem fim, mas é muito grande. E quando a gente fala planície, é porque é muito plano. Quando a gente fala planalto, é uma região, é uma coisa, tudo é plano. Então, você precisa prestar atenção e ligar em feixe. Por isso que é importante que você esteja com a Bíblia na mão. E em relação aos espíritos, os médios, as pessoas que são pesquisadores, estudam isso daí, pode se espantar um pouco e achar que eu estou falando as coisas erradas. Mas você procura nos livros que você vai entender o que eu estou dizendo, você vai encontrar o que eu estou dizendo. E eu não tenho necessidade nenhuma de mentir, não tenho necessidade nenhuma de inventar, porque eu vivi e vivo essas coisas. Então, do meu jeito, porque eu vivo a ingenuidade do espiritismo, a ingenuidade da espiritualidade, ou seja, eu vivo a espiritualidade sem ter conhecido em lugar nenhum. Sempre foi assim, desde bebezinho, desde que eu me conheço por gente. Então, quando você disser, você está dizendo errado a respeito da Bíblia. Não, primeiro você vai estudar a Bíblia, não como os pastores mandam, não com o glória e aleluia. A saber, para você, o meu pai é graça. A força, ao contrário do meu pai, é glória. Desculpa falar isso para vocês, vocês vão ficar assustados. Porque nós damos glória a Deus. Não. A glória, na verdade, é imposta pela segunda força. A segunda força que eu falo é a parte maligna das coisas que tentaram contra meu pai, que sabotaram tudo que ele construiu. Então, quando você fala glória, quem é que gosta da glória? Os homens é que gostam da glória. Os homens é que procuram a glória e ser glorioso, e ser gloriosa, não sei o quê. Então, nisto, tentaram aproximar Deus e misturar Deus, mistificar Deus nisso, para que você, ao glorificar Deus, você não o ache, porque a glória não vem dele. A glória não vem dele. Então, é até difícil falar dessas coisas, é muito difícil, porque muitos de vocês vão achar absurdo, mas você presta atenção no que significa a glória e como a glória é no pensamento do homem, como o homem adora a glória. Então, você já sabe que a glória é uma coisa que não poderia ser próximo de Deus, porque ela é irmã do orgulho, é irmã gêmea do orgulho, siamesa do orgulho, você entendeu? Então, e o meu pai, não, o meu pai é graça. A graça é o contrário da glória. A graça se expande por toda parte em benefícios. A glória não, a glória é seca e ela fica contida nela mesma. Meu pai não é assim. Eu falo meu pai porque
para conhecer Deus e querer ele como pai, tem que conhecê-lo muito bem e entender que as coisas que ele fez não foram más, mas foram coisas que aos olhos dos homens, por causa da sugestão e por causa de tanto mexerem na Bíblia para tomar posse da nossa cabeça, do nosso coração, impor a nós coisas, tiraram muito, muito, muito e misturaram muito, acrescentaram e tiraram e depois puseram na Bíblia. Quem tirar um tio da palavra de Deus vai pagar um preço muito alto. Tiraram, mexeram, eles não acreditam, não acreditam mais em Deus. Por isso é que o homem caiu em desgraça, porque Deus vinha para a terra cada 1000 anos. Desculpa. Um dia para Deus é 1000 anos. Então, de cada 1000 anos, à tarde ele vinha para cá. Então, dava 1000 anos, a tarde do dia dele era 1000 anos, ele vinha para cá e ficava conosco a tarde inteira, que eram séculos, tá? Eram décadas que ele ficava com a gente, andando entre nós, e depois ele ia, mas levava 1000 anos. Quantas gerações nascem em 1000 anos? Né? Quantas gerações de pessoas nascem em 1000 anos? Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Então, as pessoas, o inimigo foi distanciando, porque o inimigo ficou preso conosco. Porque Deus os mandou para cá. E aqui onde eles ficaram, ficou. Entendeu? Então, é saber que a glória não vem de Deus, isso assusta muito, porque eu também fiquei muito assustada. E saber que a benevolência, a mansitude, a bondade, ele é muito bom, a humildade, e a saber, humildade não tem nada a ver com pobreza, sujeira, escassez, não tem nada a ver com isso. Roupa suja, de chinelão rasgado no pé, não tem nada a ver com isso. Humildade é um dom de um poder tão extraordinário que é a maior arma que o ser humano tem, sabe? Então, a solidariedade, o amor, a mansidão, a bondade, a caridade são instrumentos de batalha contra o inimigo, são instrumentos que emanam grande força que destrói o inimigo, tá? E o homem não tem mais isso, o homem é dele, ele nasceu para adornar a si mesmo e a mais ninguém. Primeiro ele pensa nele e depois ele pensa nos outros se ele tiver lucro. Se ele não tiver lucro, isso não for bom para o ego dele ou para a conta bancária dele, ele não se importa com o restante do mundo. Então, isso ficou terrível. As pessoas estão vazias. Bom, voltando a Adão. Adão não é nome. Adão é uma palavra que se dá a algo, ao significado daquele ser. Então, Adão não é nome, é o que ele significa. Homem não é nome, é o que ele significa. Eva não é nome, aquilo que ela se tornou, é o significado do que ela se tornou. Mulher não é nome, é o que ela significa. Você compreende? Então, nada tem nome e tudo é o que significa. O jardim do Éden não você chega lá, um jardim com gramas e bancos, não é nada disso. O jardim do Éden, na verdade, é uma floresta amazônica fechada, total, fechada, com tudo que você tem direito, com mar ao redor e muitos rios, muitos lagos, muitos peixes, abundante de toda espécie de árvore possível e imaginável. O homem morava dentro desse Amazonas aí, que se chamava Éden. Éden não é nome do jardim. Quando fala Éden, Éden na verdade é o nome da terra. E Deus falou: plantarei um jardim no oriente do Éden. Por acaso ele falou: plantarei um jardim no oriente da terra? Não. Ele falou: plantarei um jardim no oriente do Éden. Éden, na língua do meu pai, aqui a Terra, o planeta, o nome que ele deu ao nosso planeta por causa do que ele significa. Você entendeu? Então, o homem veio distorcendo muito. Quando Deus falou, separai, haja separação entre águas e águas, é porque há muitos tipos de milhares de águas. E as águas que ele separou lá em cima, que é tudo água. Lá não tem peixe, não tem baleia, não tem nada disso, como disse o moço do vídeo. Não tem nada disso. Lá só tem água. Lembre-se, quando Deus veio para cá, ele foi para o centro desse universo. E ele
fez essa grande expansão aqui, né? E fez a terra. Então, aí ele disse: haja separação entre águas e água, as águas se separaram e ficou aquele vão, e Deus andava sobre as águas ali, e aí bem no meio, ele disse: haja separação entre águas, e apareça a porção seca, e chamou Deus a porção seca terra. É o chão que você pisa, criatura. Lê direito a Bíblia. Pelo amor de Deus, senão vocês nunca vão conhecer Deus. E tem mais, e vai vendo aí. Então Deus, a porção seca apareceu porque Deus já tinha entrado nesse universo e falado com as águas. E a saber, costumamos dizer que temos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Vocês esqueceram da luz, tá? Vocês esqueceram da luz. Compreende? Porque a luz, na verdade, é Deus. E o inimigo tomou posse como sendo ele o portador da luz. Mentira! E a saber, o inimigo que desceu para cá é o príncipe Mequetrefe, que o Senhor Jesus falou: eu vou, porque o príncipe deste mundo já está chegando. Você está entendendo? Então ele foi o príncipe Mequetrefe que desceu para cá. Por quê? Porque ele ganhou a batalha no sangue. Porque, na verdade, quando Jesus entrou em Jerusalém com todas aquelas pampas, circunstâncias, aquelas coisas nada, e todo mundo mexendo com as palmas, aquilo lá, e chamando ele de rei, coroando ele de rei. Vocês vai vendo, lê tudo lá, vendo como essa palavra o fez cair na cruz. Nós o colocamos na cruz, né? Nós o colocamos na cruz. Porque Jesus Cristo é servo de Deus, ele não poderia receber glória de espécie alguma. E ele estava no meio de um povo que, quando membros desse povo, esse povo te oferece uma benesse e você rejeita, pode crer que sai briga. Se você for na Arábia Saudita, um árabe, um muçulmano te oferecer ali um presente e você não, eu não vou aceitar, meu Deus do céu, você está achando uma encrenca do tamanho do mundo. Eles não aceitam isso. Eles dizem: por que você está rejeitando uma coisa? Por acaso não tem valor? O que há de errado com o presente que eu estou te dando, que eu estou te dando com todo o meu coração? Por que me desfeitei assim? E o negócio fica sério. Ele não podia fazer isso, porque se ele fizesse isso, o povo ia se revoltar. Você está entendendo? Então ele calou-se e passou com o seu cavalinho ali, com o seu burrinho, no meio ali, e os apóstolos estavam juntos. E aí então foi aquele martírio. Porque os romanos não gostou, e nem os da sinagoga não gostou, que Jesus fosse visto pelo povo como um rei. Para eles foi de lascar. Ele falou: não, agora eu vou perder o meu trono. Agora ele vai chegar aqui e vai desbancar nós todos aqui, né? Então, naquele tempo, teve muito desses absurdos, que vocês precisam entender. Você está entendendo? Olha a situação, olha a cena, gente, porque a igreja não conseguiu tirar tudo, porque Deus é Deus, você está entendendo? Deus é parte dos elementos, Deus é o primeiro elemento que compõe os dois universos, ele tornou-se um elemento, e é aí que a segunda força ficou maluca, ficou desesperada, eles já estavam doentes, porque Deus acha que a maldade é uma doença. Você acredita nisso? Acha que a maldade é uma doença, e de fato a maldade é uma doença, porque a pessoa, do nada, insanamente, ela produz coisas que realmente são de grande desagrado, né? Acaba sendo desagrado para os outros e acaba sendo de infortúnio para ela. Então, o inimigo está levando dele agora. Cada um por sua vez a sentir o peso da própria mão. Então, eu aprendi isso lá em cima, aprendi aqui embaixo, aprendi de todas as maneiras. Cada um por sua vez a receber o peso da própria mão. E reclamam, e choram, esperneiam e buscam justiça, porque eles não conseguem reconhecer que aquele peso que está sobre a cabeça dele, aquele montoeiro de brasa, foi ele mesmo quem colocou. É esse o problema do homem, ser orgulhoso ao ponto de não aceitar os próprios erros, de não ter coragem, ser covarde, porque o orgulho te faz, o glorioso vira um covarde, é um covarde, porque ele faz as suas danações, porque ele se acha poderoso, mas quando for a hora de assumir as suas danações, ele não suporta, ele não acredita, ele não aceita, porque ele acha que ele não fez isso. Então, as coisas lá em cima é bem diferente do que a gente pensa.
Então, quando Jesus entrou em Jerusalém com toda aquela pompa e circunstância, o diabo achou que ele já tinha maculado um ponto nessa jornada, nessa batalha. É como você colocar uma turma de corredores, tudo em fileirinha ali, abaixadinho, com o pé para começar a correr, e antes do tiro ele sair correndo primeiro que os outros. Aí tem que voltar todo mundo para trás. Queima a largada, a mesma coisa. Então, como que Jesus poderia resolver isso? Então, foi o seguinte, o sangue dele. Quando ele estava na cruz, deu um ciricutico no diabo de cutucar ele, para saber se ele tinha mesmo morrido. Então ele foi lá e deu uma cutucada com a espada, e foi aí que a gente ganhou. O sangue dele esparramou por tudo, misturou por tudo, tá em tudo, tudo. Olha, foi uma coisa de arrepiar. E aí então o diabo se deu por derrotado. E nele se deu por vitorioso. Senão ele teria que voltar de novo e fazer tudo outra vez, porque Jesus Cristo é servo. Ele deve ser honrado sim com o nosso trabalho junto dele, ele deve ser honrado sim com o nosso carinho, o nosso acreditar e olhar para ele como o caminho de se chegar a Deus. Você está entendendo? Olhar para ele como o caminho de se chegar a Deus, porque é o único jeito de se chegar a Deus. Jesus Cristo é o mais próximo que nós temos de Deus. Pode ter certeza. É o mais próximo. Porque Deus não pôde vir mais para a terra. Na verdade, a imundície foi tão grande que Deus, nessa sabotagem, que o diabo fez isso direitinho. Nessa sabotagem, Deus acabou por nos perder temporariamente. Então, eu vou continuar o vídeo de novo na próxima. Então, compartilha, dê seu like, essas coisas que costumam pedir os youtubers, mas eu não sou. E obrigado por tudo.